Olá, sejam bem-vindos a mais um Roberto Gamito. Tenho estado ausente no podcast, mas, queira Deus, muito presente e passado e futuro na minha vida. A vida tem-me levado as forças, a verticalidade. Eu tenho chorado em todas as esquinas, com vista a fazer fado esse que consolar-vos-á em noites de lua cheia, que atrás das costas não fará com que se transformem em lobisomens ou lobo-isomens. E o lobo e o homem? O lobo é o lobo do homem? Não sei. O que sei é que estas pessoas se transformaram em lobisomens. E isso impede que joguemos sueca. Agora sou eu, alegadamente homo sapiens, contra 3 licantropos. Não dá. Abortemos o jogo e comecemos a correria, a luta pelas nossas vidas, a minha e a deles. Pois um animal acossado, ou um animal com cócegas, ou um animal encurralado, por vezes transforma-se. E eu, que sou alegadamente um homo sapiens, parto em busca da salvação, perseguido por 3 lobisomens, e no momento em que me sinto encurralado, transformo-me. Transformo-me no quê? Num Golden Retriever. E eles ficam estupefactos. Não vou comer um primo distante. Não vou praticar incesto, pensam os lobisomens, e a história termina aqui. Será um podcast ligeiramente de travo humorístico, queira Deus, pois as intenções e as concretizações volta e meia não são encontradas na mesma sala. Quero descrever-vos uma situação que, à altura, fez-me rir a bom rir, a ponto de eu ter de me controlar. Olha, calma, se não vais falecer, não é uma morte má, ou é, dependendo daquilo que vos aprover. Estava eu sentado num banquinho à espera que me transportassem de um lado para o outro, eu enquanto homem e eu enquanto mercadoria. Estava a queimar tempo, cartuchos mentais, ao lado de velhos esses sim, residentes de bancos de jardim. Isto é já algo que enobrece a minha biografia, ao contrário de outras que têm episódios muito mais marcantes. A minha biografia está despojada de episódios interessantes e por isso, em havendo vontade de escrever a biografia à volta da minha vida, este episódio constaria lá como um dos centrais. O dia em que o Roberto esteve sentado num banco de jardim em Lagoa à espera de não sei o quê. Sendo que estava acompanhado com velhos a fazer a conversa de velhos que, como estávamos nas vésperas das eleições, estávamos ali no terreno das minudências, eles disseram que faziam aquilo e não fizeram. Um inventário de expectativas goradas, enquanto jogavam cartas para cima da mesa. E isto tem muito metáfora, mas não é o assunto que nos traz cá. Enquanto observador de um sítio por onde os carros passam de um lado para o outro a ficcionarem uma economia que traduz o movimento em dinheiro, em dividendos, o ato de passar de um sítio A para um sítio B com uma velocidade, vamos supor, de NASA, de foguete de NASA, equivale a uma economia mais próspera, mais robusta. Isto são coisas que eu leio, mas pode ser numa página de empreendedorismo, pelo que não se agarrem demasiado a estas citações. Estava eu sentado num banco de jardim, quando vejo, reparem, estava nas vésperas das eleições, não na véspera, pois nesse dia transformamo-nos em monges. Somos obrigados a refletir, a meditar, coisas impróprias para o homem contemporâneo. E não me parece que sejam atividades que consigamos chegar a elas por via da obrigação. Roberto, tu és obrigado a refletir, mas eu não faço isso. Durante a vida eu raramente fiz isso. Tenho marcado as vezes que reflito na parede e ela continua branca. Não me parece que hoje vá ser diferente. Já que sou obrigado, vamos lá ver TikToks. Porém, estava sentado num banco enquanto um carro de campanha, aqueles megafones enquanto cuspiam slogans propagandísticos que não diferem de um para o outro partido, aproximaram-se muito da lenga-lenga
E, entretanto, há um caminhão a passar que me está a espatifar o elan. A prosa murcha em virtude de haver desenvolvimento aparente nas ruas da minha vila. O progresso espatifa a linha do raciocínio e eu fico como seu inimigo. Se o progresso não me quer enquanto prosador deste século, não podemos prosseguir nesse desporto chamado amizade. Estava eu sentado no banco enquanto um desses carros que traz os megafones e uma musiquinha, palavras, aquelas palavras que não nos sabem a nada, e eis que decido fazer uma manobra. Manobras que, em dias de bebedeira, nós diríamos, sim senhor, não anda aqui às voltas, agora vou respeitar o código da estrada. Isto diz um bêbado, mas também diz um carro de um partido qualquer, bem sinalizado, com um vinil todo apetrechado a carinhas, que de outra forma, sem ser em campanha, andarmos na rua com um carro apetrechado a carinhas, normalmente seria apelidado este gajo não anda bem. Felizmente tem um megafone com palavras de ordem, sendo que cada frase não é citável, não fica no panteão da literatura. São frases pouco picháveis. Isto digo eu, o slogan político atual é uma frase pouco pichável. Não é para criticar a prosa política que hoje decidi gravar este. Não foi esse o motivo pelo qual eu decidi gravar o podcast. Recordem-se, o carrito estava em vias de fazer a manobra essa que, se houvesse uma fiscalidade a toda a prova, ou o exemplo fosse uma coisa de se mostrar aos outros, não de ficar no papel, ou de exigir aos outros, mas quando toca ao nosso quintal, não, o exemplo é uma coisa mais abstrata. Nos outros, concreta, connosco, é abstrata. Isto são coisas que eu li nos livros ou mesmo em certos muros mais politizados. Continuava a fazer a manobra, era um sítio que facilmente, digo eu, não é preciso ter anos de estrada, não é preciso ser camionista, não é preciso virar frangos para concluir aquela manobra com sucesso. Mas eu não sei, o condutor de um carro desses é um condutor ou é alguém que também está envolvido na fanfarra propagandística? Às tantas também estava a gritar palavras de ordem enquanto atirava canetas merchandising político, que é das coisas que eu mais adoro. Faço questão, quer seja do meu partido ou mesmo o mais oposto possível, carregar aquilo o resto do ano até ao final da minha vida, que não se avizinha longa. E a vizinha longa não, a vizinha é gorda. Calma, vamos perdoar este tipo de deslizes trocadilhísticos. Perdoem-me, uma pessoa às vezes também falha. Eu sou um humorista em construção e um ser humano em termos de obra humana, a obra está embargada, falta-lhe orçamento, e intrometeu-se entre a minha vida e obra papéis, burocracia, e agora está tudo parado. A vida e a obra do artista estão paradas. Recordem-se, eu estou a encher isto de pontas soltas, de notas de rodapé de à partes, para vos passar a ideia que esta manobra durou muito tempo. E durou. Não conseguiu à primeira, não conseguiu à segunda. Aquilo que seria uma manobra, uma espécie de circunferência. Aquilo que o compasso faz, ou aquilo que um gajo da maçonaria faz. É por isso que ele, não sei se vocês sabem, mas os putos que começam por fazer, graças ao compasso, círculos perfeitos, são logo raptados para a maçonaria. Tu sabes usar um compasso, toma um avental e vais já para a cozinha dos privilegiados. Coisas que eu ouvi, não tenho meios para aferir a sua veracidade, gosto da história, não me interessa mais. O gajo continuava a fazer a manobra, enquanto a musiquinha, e eis não quando, há palavras de ordem que, e aí é que eu desabei quando começo a ouvir isto, para Lagoa, mais movimento, mais dinâmica, quando aquele carro entupiu as vias a um ponto que havia fila até dizer chega. Houve ali um ajuntamento de carros. Ele estava a empecilhar várias vias. E isto fez-me rir a um ponto de os velhos que estavam ao meu lado a jogar a sueca ou rei que o parta pararem para... O senhor está bem? Eu estou dentro das minhas possibilidades, tendo em conta que sou um jovem já, entre aspas, a residir em Portugal com
poucas perspectivas de futuro e mesmo perspectivas em papel. Eu não consigo desenhar 3 dimensões, não tenho privilégio, não tenho ordenado para pensar a 3 dimensões a minha vida. É uma vida muito bidimensional, só não é mais tridimensional porque eu encolho a barriga. E o gajo continuava a fazer a manobra. Depois há aquele movimento muito próprio das estradas portuguesas. Quando nós vemos alguém enrascado, vamos dar mais margem para o gajo fazer a manobra à vontade? Não, vamos aproximar-nos. O carro que estava a tentar fazer uma manobra que já devia ter sido feita há 5 minutos estava a ser comprimido. Aquela cena em que um gajo vai para uma casa, um castelo e as paredes começam a tentar espremê-lo, vão na direção dele. Era isso, mas em carros. Enquanto mensagem, mais movimento, mais dinâmica, a Lagoa vai para a frente enquanto empecilhava tudo. Eu ri-me que nem um perdido. Entrei no carro que estava à espera e ia morrendo. Se isto causa riso em outras pessoas, possivelmente não, mas o meu propósito era fixar isto num registro para nunca me esquecer que a política às vezes é desmontada apenas com uma manobra de carro. Prometemos dinâmica, prometemos mais progresso, mais movimento. Epá, vamos fazer uma manobra que nos enganamos. Manobra essa que não está no código da estrada. Epá, não dá. Toma lá uma caneta. Ai, merda. A cidade toda entupida. Lindo, lindo. Este foi o Roberto Gamito. Até ao próximo Apiadeiro.